O bilionário retornou para casa sem avisar e ficou chocado ao ver a empregada negra com seu filho. Uma situação inesperada revelou segredos há muito enterrados, mudando para sempre o destino de uma família poderosa. A verdade, escondida por anos, finalmente veio à tona naquele momento de confronto. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. A chuva fina caía sobre São Paulo quando Carlos Ribeiro estacionou seu veículo importado na garagem da mansão. Estava exausto após uma semana de negociações intensas no exterior. Abriu a porta lateral, aquela que dava acesso direto à sala principal, sem avisar sua chegada a ninguém. Queria surpreender o filho. Seus sapatos italianos deixaram marcas úmidas no piso de mármore, enquanto ele largava a pesada maleta de couro ao lado do aparador. O silêncio habitual da casa, que costumava recebê-lo após longas viagens, estava quebrado por um som que há tempos não ouvia, a risada cristalina de Lucas. Seguiu o som até a sala de estar e congelou na entrada. A cena diante dele parecia tirada de um universo paralelo. Lucas Ribeiro, seu filho de 6 anos, estava aninhado nos braços de Lúcia Nascimento. O menino abraçava a empregada com uma intensidade que Carlos jamais havia recebido, nem mesmo nos melhores momentos antes da morte de sua esposa. O bilionário sentiu algo estranho no peito, uma mistura de ciúme, confusão e uma pontada de vergonha. Seu filho, herdeiro do Império Ribeiro, demonstrava mais afeto por uma funcionária do que pelo próprio pai. O menino ria enquanto Lúcia contava uma história, seus pequenos dedos entrelaçados no uniforme simples da mulher. "Papai!" exclamou Lucas ao notar a presença do pai, mas não correu para abraçá-lo como Carlos secretamente esperava. Lúcia Nascimento levantou-se imediatamente, ajeitando o uniforme com dignidade. Seus olhos encontraram os de Carlos sem submissão ou medo, apenas com o respeito profissional que sempre demonstrara. "Boa tarde, senhor Ribeiro. Não esperávamos o senhor hoje", disse ela com voz firme, colocando-se sutilmente entre o homem e a criança. Aquele gesto protetor não passou despercebido. Carlos sentiu o peso de sua ausência como nunca antes. As paredes da mansão pareciam testemunhas silenciosas de quanto tempo ele havia desperdiçado longe dali, enquanto outra pessoa construía laços com seu filho. O tempo pareceu congelar naquele instante. O empresário que comandava centenas de funcionários e fechava negócios milionários sem hesitar, agora estava desarmado diante do olhar protetor de uma empregada doméstica. O olhar de Lúcia, firme e acolhedor ao mesmo tempo, desafiava silenciosamente todas as certezas que ele tinha sobre a ordem natural do mundo. Naquele momento, Carlos Ribeiro entendeu que algo fundamental havia mudado em sua casa durante sua ausência, e que talvez, pela primeira vez em muito tempo, precisaria enfrentar uma verdade para a qual nenhum de seus diplomas ou contas bancárias o havia preparado. Nos 3 dias seguintes, Carlos Ribeiro observou a rotina da mansão como quem analisa um balanço financeiro, calculando cada movimento, buscando falhas e inconsistências. Sentado em seu escritório de mogno, ele monitorava pelos monitores do sistema de segurança as interações entre seu filho e a empregada. As risadas de Lucas, que antes soavam vazias nos corredores da casa, agora transbordavam vida quando Lúcia Nascimento contava histórias ou simplesmente o ajudava com as tarefas escolares. "Tio Eduardo, a Lúcia sabe fazer aviões de papel que voam de verdade", exclamou o menino certa manhã, enquanto o motorista o levava para a escola. Carlos ouvia tudo pelos dispositivos de monitoramento, sentindo um misto de gratidão e desconforto. Aquela mulher estava preenchendo um vazio que ele mesmo criara com sua ausência. Durante o jantar,
Observava como o filho mal conseguia conter a ansiedade para terminar a refeição e voltar aos cuidados de Lúcia. Na mansão vizinha, Dona Mercedes não perdia tempo em espalhar rumores. No chá das 5 com outras senhoras dos jardins, insinuava com voz melosa: "É um absurdo como aquela. Funcionária doméstica se aproximou do pequeno Lucas. Tenho minhas dúvidas sobre suas intenções." A fofoca corria rápido pela zona sul de São Paulo. Nas reuniões empresariais, Carlos percebia olhares de soslaio e comentários sussurrados quando entrava nas salas. Antônio Ribeiro, seu pai, chegou a telefonar, preocupado com a imagem da família. "Você precisa colocar limites nessa mulher, Carlos. O que vão pensar os nossos sócios?" Mas Lúcia Nascimento não recuava diante dos olhares julgadores. Quando levava Lucas ao Parque Ibirapuera nos domingos, mantinha a postura digna, mesmo quando mães de outras crianças a confundiam com uma babá qualquer. Ela conhecia seu valor e, mais importante, sabia o quanto o menino precisava de sua presença. Na cozinha de Jacarandá, enquanto preparava um bolo de chocolate, o favorito de Lucas, Lúcia confidenciou a Silvia Souza: "Sei que o patrão está me vigiando. Sinto seus olhos em cada canto desta casa." A governanta apenas assentiu, conhecendo bem o temperamento controlador do empresário. Carlos se debatia entre o orgulho ferido e o medo de perder o controle sobre seu próprio lar. Observava pela janela enquanto Lúcia ensinava seu filho a plantar sementes no jardim, uma atividade que ele mesmo nunca tivera tempo para compartilhar. O bilionário segurava a xícara de café, dividido entre a gratidão pelo cuidado genuíno e o incômodo de ver outra pessoa conquistando o coração de Lucas com tanta facilidade. Eduardo Pereira observava a situação da mansão dos Ribeiro com a sabedoria de quem já testemunhara muitas histórias familiares ao longo dos anos. Sentado no banco de couro do carro de luxo, enquanto esperava seu patrão, o motorista suspirava. Ele desejava profundamente que Carlos Ribeiro conseguisse enxergar além das aparências, além do uniforme que Lúcia Nascimento vestia todos os dias. Nos amplos corredores da residência, o som do rádio preenchia os espaços vazios. Notícias sobre a Bolsa de Valores e o mercado financeiro se misturavam com as histórias encantadoras que Lúcia contava para Lucas. O menino, sentado no tapete da sala, ouvia com olhos brilhantes as aventuras de personagens que pareciam tão reais quanto ele mesmo. Eduardo sorria discretamente ao passar por ali, notando como o pequeno herdeiro finalmente encontrava alegria após meses de tristeza. "O mercado financeiro subiu 2 pontos hoje", anunciava o locutor, enquanto a voz doce de Lúcia se sobrepunha, narrando. E então o pequeno príncipe descobriu que seu verdadeiro tesouro estava no coração. Pela janela da cozinha, Eduardo podia ver Carlos observando a cena de longe, com expressão dividida entre desconfiança e fascinação. O motorista conhecia bem aquele olhar. Era o mesmo que seu patrão dirigia aos contratos antes de assiná-los, buscando falhas invisíveis. Enquanto isso, Dona Mercedes Costa não perdia uma oportunidade sequer para espalhar seu veneno. A vizinha, com seus colares de pérolas e sorrisos artificiais, aparecia nas manhãs de domingo com pretextos transparentes. "Vim apenas trazer estas rosquinhas", dizia ela, entregando uma cesta para Silvia Souza na porta. "Mas confesso que estou preocupada. Dizem que essa empregada tem uma influência estranha sobre o menino. Vocês já verificaram as referências dela?" As palavras maldosas contaminavam até o café servido na varanda. Eduardo percebia como Lúcia mantinha a dignidade, servindo a vizinha com um sorriso educado. "Tchau." Mesmo quando a mulher deixava escapar comentários sobre pessoas que não conhecem seu lugar. "A senhora aceita mais café?"
oferecia Lúcia, com uma serenidade que impressionava o motorista. Eduardo sabia que aquela resistência silenciosa era mais poderosa que qualquer resposta afiada. Nos olhares trocados entre os funcionários da mansão, formava-se uma aliança invisível de proteção à mulher que, contra todas as expectativas, estava devolvendo vida àquela casa de mármore e solidão. O aroma de feijoada invadiu a mansão dos Ribeiro naquela quinta-feira. Carlos Ribeiro chegou mais cedo do trabalho, atraído pelo cheiro que subia da cozinha de Jacarandá. Parou na porta, observando Lúcia Nascimento concentrada no preparo do jantar. Seus dedos habilidosos cortavam couve finamente enquanto a panela borbulhava no fogão. O empresário pigarreou para anunciar sua presença. Lúcia ergueu os olhos, surpresa, e o cumprimentou com um aceno contido. O silêncio entre eles pesava mais que o aroma do café recém-coado. Carlos serviu-se de uma xícara, fingindo casualidade enquanto examinava o ambiente. "Lucas já terminou a lição?" perguntou ele, tentando quebrar a tensão. "Sim, senhor. Ele está no quarto desenhando", respondeu a funcionária, voltando sua atenção ao preparo da refeição. Foi então que algo chamou a atenção do bilionário. No alto da prateleira, parcialmente escondido entre potes de temperos, um objeto pequeno e escuro destoava da organização meticulosa da cozinha. Carlos franziu o senho, aproximando-se como quem não quer nada. Disfarçadamente, esticou-se para alcançar um copo, mas seus olhos estavam fixos no objeto. Era uma pequena câmera, do tipo usado em sistemas de segurança, apontada diretamente para a área onde Lucas costumava fazer lanches. O coração de Carlos acelerou. Aquilo não fazia parte do sistema de monitoramento da mansão que ele mesmo havia instalado. Lúcia continuava concentrada no fogão, alheia à descoberta. O homem recuou alguns passos, decidindo não confrontá-la imediatamente. Precisava entender o propósito daquele dispositivo antes de tirar conclusões precipitadas. Enquanto jantavam, Carlos observava atentamente as interações entre seu filho e a empregada. Lucas contava animadamente sobre um desenho que havia feito, e a mulher o ouvia com genuíno interesse. Nada parecia suspeito, mas a presença da câmera oculta o incomodava profundamente. Mais tarde, após colocar o menino na cama, o empresário voltou sorrateiramente à cozinha. Silvia Souza já havia se recolhido aos seus aposentos e Eduardo Pereira estava na garagem. A casa estava silenciosa quando Carlos removeu cuidadosamente o dispositivo da prateleira. Examinando o pequeno objeto em seu escritório, descobriu que era uma câmera com cartão de memória. Conectou-a ao computador, sentindo o peso da desconfiança e da curiosidade. O que Lúcia estaria escondendo? Por que monitorar secretamente seu filho? Carlos não imaginava que aquela pequena câmera seria o pivô de uma verdade que mudaria para sempre sua percepção sobre Lúcia Nascimento e sobre si mesmo. Uma verdade dolorosa e inescapável que aguardava pacientemente para ser revelada. O restaurante nos Jardins era um daqueles lugares onde o dinheiro não se discutia, apenas se ostentava. Carlos Ribeiro ajustou o relógio de ouro no pulso enquanto aguardava seu pai. Antônio Ribeiro chegou pontualmente, como sempre, carregando a mesma expressão severa que Carlos herdara e agora reproduzia com seu próprio filho. "Como vão as coisas na mansão?" perguntou o patriarca, sem rodeios, enquanto o garçom servia água com gás em taças de cristal. "Sob controle, pai, como sempre estiveram", respondeu Carlos, cortando um pedaço de filé mignon ao ponto. O empresário mais velho franziu o senho, seus olhos experientes enxergando além das palavras do filho. "E por que Lucas foge do seu abraço?" A pergunta atingiu Carlos como um soco no estômago. O garfo ficou suspenso no ar por alguns segundos, enquanto ele processava a observação certeira.
nunca havia percebido, ou talvez nunca quisera perceber, que seu próprio filho se esquivava de seu contato. Ele não foge. Defendeu-se, mas sua voz traiu a incerteza. Vi com meus próprios olhos, na semana passada. O menino corre para aquela empregada, como se ela fosse a mãe dele. Carlos engoliu em seco. As imagens começaram a surgir em sua mente. Lucas correndo para os braços de Lúcia Nascimento quando caía no jardim, o menino procurando a funcionária, não o pai, quando tinha pesadelos, o sorriso que se apagava quando ele entrava na sala. Ele está apenas confuso desde que... Carlos não conseguiu terminar a frase. A ausência da esposa ainda era uma ferida aberta. Não culpe os mortos pelos erros dos vivos, sentenciou Antônio, bebendo um gole de vinho tinto. Aquela mulher está tomando seu lugar. O bilionário sentiu o rosto esquentar. Não era raiva de Lúcia, percebeu surpreso, mas vergonha de si mesmo. A dúvida se instalou como um vírus em seu sistema, contaminando suas certezas. Talvez eu tenha estado... ausente, admitiu Carlos, as palavras saindo com dificuldade. Ausente? Você mora na mesma casa. Fisicamente, sim. O silêncio que seguiu foi mais eloquente que qualquer resposta. Pela primeira vez, Carlos enxergou além do próprio orgulho. Sua presença causava tensão, não conforto. Seu filho não o evitava por causa de Lúcia Nascimento. Buscava nela o que não encontrava no pai. Vou resolver isso, prometeu Carlos, mais para si mesmo que para o pai. Como? Demitindo a empregada? Questionou Antônio, com um meio sorriso de aprovação. Carlos olhou pela janela do restaurante, vendo o movimento da cidade lá fora. A resposta que veio aos seus lábios o surpreendeu. Não, aprendendo com ela. O sol de domingo banhava o Parque Ibirapuera com uma luz dourada quando Carlos Ribeiro finalmente cedeu ao pedido insistente do filho. 3 semanas haviam se passado desde seu retorno, e esta era a primeira vez que aceitava sair com Lucas e Lúcia Nascimento para um passeio público. O empresário caminhava alguns passos atrás, observando a interação entre seu filho e a funcionária, que apontava para os patos no lago, enquanto o menino saltitava animado. "Olha, Lúcia, eles estão vindo!" exclamou Lucas, abrindo um pacote de biscoitos que a cuidadora havia preparado pela manhã. O garoto mordeu um pedaço grande demais, rindo de algo que a mulher comentara. Foi quando aconteceu. O riso transformou-se em tosse. O biscoito obstruiu a garganta do menino, cujos olhos se arregalaram em pânico. Seu rosto começou a avermelhar enquanto tentava, sem sucesso, puxar o ar. Carlos congelou, como se seus sapatos italianos tivessem criado raízes no gramado bem cuidado do parque. Lúcia Nascimento não hesitou um segundo. Com a velocidade e precisão de quem conhece a emergência na pele, posicionou-se atrás do pequeno, envolveu-o com os braços e aplicou a manobra de Heimlich. 1, 2, 3 compressões firmes abaixo do diafragma. Na 4ª tentativa, o pedaço de biscoito projetou-se para fora, e Lucas puxou o ar com força, chorando de alívio e susto. "Respira devagar, meu bem. Está tudo bem agora", sussurrou ela, ajoelhando-se para abraçar o menino que tremia. Seus dedos ágeis limparam as lágrimas do rostinho assustado, enquanto murmurava palavras de conforto. Carlos Ribeiro permaneceu imóvel, sentindo o coração martelar contra as costelas. A cena toda não durou mais que 30 segundos, mas pareceu uma eternidade. O terror de quase perder seu filho misturou-se à vergonha paralisante de não ter conseguido agir. Foi Lúcia, a mulher que ele mal cumprimentava pelos corredores da mansão, quem salvara Lucas. Quando finalmente conseguiu se aproximar, o bilionário sentiu o peso do próprio corpo como nunca antes. Suas pernas tremiam. Você salvou meu filho!"
disse com a voz embargada, incapaz de elaborar algo mais eloquente. A cuidadora apenas assentiu, ainda segurando Lucas contra o peito. Aprendi essa manobra quando trabalhava no berçário comunitário, antes de vir para sua casa, explicou simplesmente. Naquele momento, sob o céu aberto de São Paulo, Carlos Ribeiro compreendeu que a mulher à sua frente, antes invisível em seu uniforme, era agora indispensável. A gratidão que sentiu misturou-se ao constrangimento de sua própria inutilidade naquela emergência. Ele, que comandava impérios financeiros, não soubera proteger o que mais importava. "Obrigado", murmurou, estendendo a mão para tocar o ombro do filho, que ainda se agarrava a Lúcia como se ela fosse seu porto seguro. 1 mês se passou desde o incidente no Parque Ibirapuera. A vida na mansão seguia seu fluxo, com Carlos Ribeiro mergulhado em planilhas e reuniões, enquanto Lúcia Nascimento mantinha a rotina de Lucas com a dedicação habitual. Numa noite de quarta-feira, quando o empresário chegou mais cedo do trabalho, um som inusitado o deteve no corredor. Once upon a time, in a faraway land, a voz melodiosa de Lúcia vinha do quarto de Lucas, pronunciando cada palavra em inglês com uma fluência impecável. Carlos parou, intrigado. Aproximou-se silenciosamente da porta entreaberta e observou a cena. Seu filho, concentrado, seguia com o dedo as linhas do livro, enquanto a funcionária narrava a história com pronúncia perfeita. "Você fala inglês assim tão bem?" perguntou Carlos, revelando sua presença. Lucas sorriu ao ver o pai. Mas foi Lúcia quem respondeu, ligeiramente constrangida. "Estudei na Universidade de São Paulo, senhor, letras, com ênfase em língua inglesa." O bilionário entrou no quarto, visivelmente surpreso. Todo seu mundo de certezas sobre quem merecia respeito intelectual começou a ruir naquele instante. "Mas como? Você trabalha aqui como doméstica", completou ela, com dignidade. "Precisei abandonar o último semestre quando minha mãe adoeceu. Depois, as portas se fecharam. Continuei estudando sozinha, nos intervalos entre um trabalho e outro. Lucas, percebendo a tensão, abraçou o livro contra o peito. "Ela sabe falar francês também, pai, e me ensina palavras novas todos os dias." Carlos sentou-se na beirada da cama, atordoado. Durante anos, havia pago fortunas em escolas bilíngues, tutores particulares e intercâmbios, acreditando que apenas dinheiro comprava conhecimento. Agora, via sua funcionária, aquela que muitos de seus amigos tratariam como invisível, demonstrando uma competência que muitos executivos de sua empresa não possuíam. "Por que nunca mencionou isso no currículo?" perguntou, genuinamente curioso. Lúcia ajeitou o uniforme discretamente antes de responder. "Mencionei, senhor, mas a agência disse que isso poderia intimidar os empregadores, que eu deveria simplificar minha formação." O silêncio que seguiu pesou como chumbo. Carlos sentiu vergonha de si mesmo, de seu círculo social, de todos os preconceitos que alimentara sem questionar. Pela primeira vez, enxergou Lúcia Nascimento como uma mulher completa, inteligente, resiliente, determinada, e não apenas como uma função dentro de sua casa. "Continue a história", pediu ele, finalmente. "Eu também quero ouvir." Naquela noite, enquanto a voz de Lúcia preenchia o quarto com mundos distantes, algo fundamental mudou na mansão dos Ribeiro. O respeito, finalmente, começava a nascer. O outono paulistano chegou com sua suavidade característica, pintando o jardim da mansão Ribeiro com tons dourados e alaranjados. As folhas dos ipês caíam graciosamente sobre o piso de mármore italiano, criando um tapete natural que encantava qualquer visitante. Lucas Ribeiro corria feliz entre as pilhas de folhas que Eduardo havia acabado de juntar,
ignorando os avisos do motorista sobre o perigo de escorregar. Foi questão de segundos. O menino deu um passo em falso sobre uma folha úmida e caiu com força, ralando o joelho no mármore áspero. O grito agudo cortou o ar da tarde tranquila, fazendo com que Carlos Ribeiro largasse imediatamente os documentos que analisava na varanda. Antes que o pai pudesse reagir, Lucas já corria, em meio a soluços desesperados, diretamente para os braços de Lúcia Nascimento, que saía da cozinha de Jacarandá com uma bandeja de sucos. A empregada largou tudo sem hesitar. Ajoelhando-se para receber o pequeno... "Calma, meu príncipe, vamos cuidar disso", ela sussurrou, examinando o machucado com delicadeza. Seus dedos ágeis limparam o ferimento com um lenço úmido que sempre carregava no bolso do uniforme. Carlos observou a cena paralisado. Há apenas 2 semanas, ele havia repreendido duramente Lúcia por um incidente semelhante, acusando-a de negligência quando Lucas se machucou brincando no quintal. Agora, vendo a naturalidade com que seu filho buscava conforto nos braços da funcionária, uma pontada de culpa atravessou seu peito como uma agulha fina. Ela sabe exatamente o que fazer, pensou o empresário, lembrando-se de como ele mesmo ficava desajeitado diante das lágrimas do filho. Enquanto Lúcia carregava Lucas para dentro, cantarolando baixinho para distraí-lo da dor, Carlos permaneceu imóvel, confrontando uma verdade incômoda. Não era a empregada quem falhava em proteger seu filho, era ele quem falhava em estar presente. O escudo de frieza que o bilionário construíra desde a morte da esposa começava a apresentar rachaduras. Aquela tarde de outono, com folhas douradas testemunhando sua epifania, Carlos Ribeiro finalmente compreendeu que a distância emocional que mantinha não protegia ninguém. Apenas o impedia de ser o pai que Lucas realmente precisava. Silvia Souza. Passando pelo corredor com roupas de cama limpas, notou a expressão perturbada do patrão. "Senhor, está tudo bem?" Carlos apenas assentiu, incapaz de verbalizar a tempestade que se formava dentro dele. A dor do filho havia aberto uma fissura em seu coração, e pela primeira vez em anos, ele permitiu que a vulnerabilidade o visitasse sem resistência. O aroma de picanha e linguiça tomava conta do jardim da mansão. Lúcia Nascimento havia organizado um churrasco de domingo, ideia que surgiu depois de perceber que Carlos Ribeiro e Lucas precisavam de momentos de conexão genuína. Ela preparou a churrasqueira de pedra, dispôs toalhas coloridas sobre as mesas de madeira nobre e convidou alguns vizinhos, incluindo Francisco Alves, que trouxe pães frescos da padaria. Carlos Ribeiro, inicialmente hesitante, surpreendeu-se com a atmosfera descontraída. Pela primeira vez em meses, o empresário ria abertamente enquanto seu filho corria pelo gramado bem cuidado. Silvia Souza ajudava a servir os convidados, trocando olhares cúmplices com Lúcia quando o patrão se aproximava para virar as carnes na grelha. "Nunca imaginei que o senhor soubesse fazer churrasco", comentou a governanta, passando uma bandeja de farofa. "Há muitas coisas que vocês não sabem sobre mim", respondeu ele, com um sorriso discreto. A tarde seguia tranquila até a chegada de Dona Mercedes Costa, que observava cada movimento com olhos de falcão. A vizinha, vestida como se fosse a uma recepção formal, não a um churrasco, aproximou-se de um grupo de convidados enquanto Lúcia servia suco para Lucas. "É tão comovente ver como ela se aproximou da família", disse Mercedes com falsa doçura. "Dizem que certas empregadas têm métodos especiais para conquistar a confiança dos patrões viúvos." O comentário, carregado de malícia, espalhou-se como veneno entre os presentes. Alguns riram nervosamente, outros baixaram os olhos, constrangidos. Lúcia, que ouviu tudo,
Permaneceu de cabeça erguida, mas suas mãos tremiam levemente ao colocar o copo sobre a mesa. Carlos Ribeiro, que conversava com Eduardo Pereira perto da piscina, percebeu a mudança na atmosfera. O motorista, sempre atento, inclinou-se e sussurrou o que havia acontecido. O empresário sentiu o sangue ferver nas veias. Sem pensar duas vezes, atravessou o jardim até o grupo onde Mercedes sorria triunfante. Dona Mercedes, disse ele com voz firme, alto o suficiente para que todos ouvissem. Em minha casa, respeitamos quem trabalha com dignidade. Lúcia Nascimento não é apenas uma funcionária exemplar, mas a pessoa que trouxe vida novamente para este lar. Se isso incomoda alguém, a saída fica logo ali. Um silêncio pesado caiu sobre o jardim. A vizinha, com o rosto vermelho de vergonha, murmurou desculpas e retirou-se apressadamente. Os outros convidados trocaram olhares surpresos. O poderoso Carlos Ribeiro jamais havia desafiado as convenções sociais de seu círculo. Naquela tarde, ao defender Lúcia publicamente, ele não apenas protegeu sua funcionária, mas também declarou guerra silenciosa contra o preconceito que sempre tolerou. O que o empresário ainda não sabia era que aquele pequeno gesto mudaria para sempre sua posição entre os poderosos de São Paulo. A padaria da esquina exalava um aroma irresistível de pães recém-assados, quando Francisco Alves notou Lúcia Nascimento passando com Lucas Ribeiro pela calçada. O padeiro, homem de mãos calejadas e sorriso fácil, observava há semanas as mudanças na dinâmica da mansão dos Ribeiro. Diferente dos vizinhos que sussurravam maldades, ele enxergava a dedicação genuína da funcionária. Ei, garotão, tenho um pão de mel especial hoje, chamou Francisco, fazendo os olhos do menino brilharem. Enquanto Lucas saboreava o doce, o padeiro trocou olhares cúmplices com Lúcia. Não se preocupe com o que andam falando. Algumas pessoas só enxergam o que querem ver. A Rua dos Jardins transformara-se em campo de batalha silencioso. De um lado, Dona Mercedes Costa espalhava veneno em cada cafezinho com as amigas. Uma empregada não deveria ter tanta intimidade com o filho do patrão. Do outro, comerciantes como Francisco e algumas famílias menos conservadoras defendiam a relação afetuosa entre Lúcia e o garoto. Lucas, mesmo com apenas 6 anos, percebia as expressões de desaprovação. Seus ombros encolhiam quando passavam por certos vizinhos, e seu olhar buscava proteção nas mãos de Lúcia. A cuidadora mantinha o queixo erguido, mas cada cochichada deixava marcas invisíveis. Dentro da mansão, a amizade entre Lúcia Nascimento e Silvia Souza florescia como refúgio. Após o jantar, quando Carlos Ribeiro se recolhia ao escritório e o menino adormecia, as duas se encontravam na cozinha de Jacarandá. Entre xícaras de chá e suspiros cansados, compartilhavam histórias de vida. Minha mãe também foi doméstica, confidenciou Silvia numa dessas noites. Ela me ensinou que dignidade não tem preço. Lúcia sorriu, ajeitando o uniforme. Às vezes me pergunto se vale a pena continuar aqui. Mas depois vejo o sorriso do Lucas e você sabe que ele precisa de você, completou a governanta, apertando sua mão sobre a mesa. Aquela pequena aliança tornava os dias mais suportáveis. Quando Dona Mercedes aparecia de surpresa, com desculpas transparentes para fiscalizar a casa, encontrava as duas, trabalhando em perfeita sintonia, protegendo-se mutuamente dos comentários maldosos. O próprio Carlos começava a notar a divisão no bairro. Certa manhã, ao buscar documentos no automóvel, flagrou uma vizinha apontando para sua residência enquanto conversava com outra senhora. O empresário sentiu o peso do julgamento, mas, pela primeira vez, questionou-se se estava do lado certo da história.
Na mansão dos Ribeiro, entre paredes de mármore e privilégios, formava-se uma improvável rede de resistência. Uma rede tecida com olhares de compreensão, pães de mel oferecidos com gentileza e confidências trocadas na cozinha. Quando o resto do mundo dormia, a tempestade caiu sobre São Paulo sem aviso. Raios cortavam o céu, enquanto a chuva castigava os vidros da mansão nos jardins. Carlos Ribeiro observava o temporal do escritório, irritado com a falha no sistema de segurança que o deixara sem monitoramento por quase 1 hora. Quando a eletricidade voltou, ele decidiu verificar as gravações dos últimos dias, preocupado com possíveis invasores que pudessem aproveitar a vulnerabilidade. Sentado diante do monitor, o empresário passava as imagens rapidamente até que algo chamou sua atenção. Nas gravações de 3 dias atrás, viu Lucas brincando sozinho na sala de jogos, mexendo em um console eletrônico. De repente, faíscas começaram a sair do aparelho. O coração de Carlos acelerou ao ver seu filho paralisado de medo diante do princípio de incêndio. Lúcia Nascimento apareceu na porta como um relâmpago. Sem hesitar, arrancou o fio da tomada e afastou o menino, cobrindo-o com o próprio corpo enquanto as chamas se formavam. Com movimentos precisos, a funcionária pegou o extintor e controlou o fogo antes que se espalhasse. Tudo aconteceu em menos de 2 minutos. Por que ninguém me contou isso? Murmurou Carlos, sentindo um nó na garganta. Nas imagens seguintes, viu Lúcia abraçando Lucas, acalmando-o com palavras que as câmeras não captavam. Depois, ela limpou tudo e verificou se o garoto estava bem, examinando seus braços e rosto com cuidado maternal. O bilionário recostou-se na cadeira, atordoado. Aquela mulher que ele via como uma simples empregada havia salvado o que ele tinha de mais precioso. E o mais impressionante, ela não mencionara o incidente, não pedira reconhecimento, nem usara o ato heróico para ganhar vantagens. Carlos recordou-se das insinuações de Dona Mercedes sobre Lúcia ser interesseira e sentiu vergonha por ter dado ouvidos. A cuidadora demonstrara uma coragem que ele, com todo o seu dinheiro e poder, talvez não tivesse. Naquela noite, enquanto a chuva diminuía lá fora, algo mudou dentro dele. A imagem de Lúcia protegendo seu filho com o próprio corpo ficou gravada em sua mente. Ela não era apenas uma funcionária eficiente, era alguém que enfrentava o perigo com a mesma naturalidade com que enfrentava os preconceitos diários. O empresário desligou o monitor e ficou em silêncio. A tempestade paulistana havia passado, mas a tempestade dentro dele apenas começava. Teria que repensar tudo o que acreditava sobre valor, dignidade e sobre quem realmente merecia seu respeito. O inverno paulistano chegou com uma crueldade particular naquele ano. Ventos gelados cortavam as janelas da mansão enquanto Carlos Ribeiro permanecia sozinho na sala de estar, encarando o vazio. As luzes da cidade cintilavam ao longe, indiferentes à tempestade que se formava dentro dele. Foi por volta das 2 da manhã quando a primeira onda de pânico o atingiu. Carlos sentiu o peito apertar, como se uma mão invisível esmagasse seus pulmões. O suor frio escorreu por sua testa enquanto ele tentava, em vão, controlar a respiração. As lembranças da esposa falecida misturavam-se com o medo de falhar como pai, criando um turbilhão que o paralisou completamente. O empresário tentou se levantar, mas suas pernas falharam. O celular estava longe demais. E o orgulho o impedia de gritar por socorro. Foi então que percebeu uma presença silenciosa no corredor. Lúcia Nascimento, ainda em traje simples de dormir, observava-o com olhos atentos e preocupados. "Senhor Carlos, posso ajudar?" perguntou ela, aproximando-se cautelosamente. Ele queria negar, dizer que estava tudo bem, mas as palavras não saíam.
A cuidadora reconheceu os sintomas imediatamente. Já havia enfrentado crises semelhantes em outros momentos difíceis de sua vida. "Eu vou preparar um chá", disse ela, sem esperar resposta. Minutos depois, Lúcia retornou com uma xícara fumegante de camomila com melissa. O aroma suave preencheu o ambiente, criando uma bolha de conforto no meio daquela noite fria. Ela sentou-se no sofá ao lado, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para oferecer apoio. "Respire comigo", instruiu a funcionária, demonstrando uma respiração lenta e profunda. Carlos seguiu suas orientações, surpreso com a calma que ela transmitia. Aos poucos, o nó em seu peito afrouxou, permitindo que o ar voltasse a circular normalmente. "Como você soube o que fazer?", perguntou ele, depois de vários minutos em silêncio. "A vida ensina", respondeu a mulher com um sorriso discreto. "Também já estive sozinha com meus medos." Naquele momento, envolto pelo calor da bebida e pela presença tranquila de Lúcia, Carlos sentiu as barreiras sociais desmoronarem. Não era mais o bilionário e sua empregada. Eram apenas duas pessoas compartilhando a fragilidade humana em uma noite de inverno. "Obrigado", murmurou ele, com a voz embargada. Lúcia apenas assentiu, compreendendo o peso daquela palavra simples vinda de um homem que raramente agradecia. Quando o sol nasceu, Carlos Ribeiro havia tomado uma decisão. Precisava reconstruir não apenas a relação com Lucas, seu filho, mas também redescobrir sua própria humanidade, enterrada sob anos de frieza e distanciamento. E talvez, pensou ele enquanto observava Lúcia se retirar silenciosamente, ela fosse a ponte para esse caminho de volta. O carnaval em São Paulo chegou com sua explosão de cores e ritmos. Lucas Ribeiro, que sempre demonstrara medo de multidões desde pequeno, encolhia-se no canto da sala quando o assunto era sair para ver os blocos. Lúcia Nascimento percebeu o desconforto do menino e, numa tarde de fevereiro, propôs um desafio. "Vamos apenas observar de longe, e se você não gostar, voltamos na hora", explicou ela, ajeitando a camiseta colorida do garoto. Os olhos de Lucas brilharam com uma mistura de medo e curiosidade. Carlos Ribeiro, relutante no início, acabou cedendo após ver a determinação nos olhos do filho. "Ficarei por perto", garantiu, pegando as chaves do carro de luxo. O empresário seguiu o veículo, onde Eduardo Pereira conduzia Lúcia e Lucas até a Avenida 23 de Maio. Ao chegarem, o som dos tambores reverberava pelo asfalto. Lucas apertou a mão de Lúcia com força. A cuidadora, paciente, ajoelhou-se na altura do menino. "Sente o ritmo primeiro, sem olhar para a multidão", sussurrou ela. O garoto fechou os olhos e, aos poucos, seu corpo começou a balançar timidamente. Um grupo de foliões passou distribuindo confetes coloridos. Um deles caiu no cabelo de Lucas, que abriu um sorriso tímido. Lúcia aproveitou aquele momento e, gentilmente, conduziu-o alguns passos adiante. De longe, Carlos observava, escondido entre os carros estacionados. A cada minuto, o pequeno Lucas ganhava mais confiança. Logo estava pulando, tentando acompanhar o ritmo da bateria que passava. Suas risadas, cristalinas e genuínas, destacavam-se mesmo em meio ao barulho ensurdecedor. Carlos sentiu um nó na garganta. Não via o filho sorrir assim desde antes da morte da esposa. Aquela alegria espontânea, que parecia ter sido enterrada junto com a mãe do menino, ressurgia agora pelas mãos de Lúcia. Uma senhora vendendo água se aproximou e ofereceu um copo a Lucas. O menino, que antes temia estranhos, agradeceu com um sorriso e aceitou. Lúcia pagou, trocando algumas palavras amigáveis com a vendedora. Quando a tarde começou a cair, Lucas não queria ir embora. Seus olhos brilhavam com o reflexo das luzes coloridas.
e seu rosto estava pintado com as cores do bloco que passara por último. No caminho de volta, adormeceu no banco traseiro do automóvel, exausto, mas feliz. Carlos, que os seguiu até em casa, entrou silenciosamente e encontrou Lúcia cobrindo o filho com um lençol leve. Ele venceu o medo hoje, disse ela, em voz baixa. Não, respondeu Carlos com a voz embargada. Você o ajudou a vencer. Naquela noite, enquanto a mansão silenciosa descansava, o empresário percebeu uma verdade incontestável. Lúcia Nascimento não era apenas uma funcionária cumprindo ordens. Ela era quem trazia vida àquele lar que, desde a tragédia, só conhecia o cinza da tristeza e o silêncio do luto. Carlos Ribeiro ajustou a gravata de seda italiana enquanto se preparava para a reunião mensal com os executivos de sua empresa. 5 meses haviam se passado desde aquela noite chuvosa que mudara tudo. No salão de conferências com vista para a Avenida Paulista, o empresário surpreendeu a todos ao interromper a apresentação de resultados trimestrais. Antes de prosseguirmos com os números, preciso fazer um reconhecimento público, disse com a voz embargada. Lúcia Nascimento não é apenas uma funcionária em minha casa. Ela salvou meu filho de maneiras que vão além do físico. Salvou nossa família. O silêncio tomou conta da sala. Alguns executivos trocaram olhares confusos, enquanto outros baixaram os olhos para suas anotações. Carlos continuou, descrevendo como a cuidadora havia transformado o ambiente familiar com sua dedicação e inteligência. Falou sobre o inglês perfeito dela, sobre como Lucas agora sorria novamente e sobre a dignidade com que enfrentava os preconceitos diários. No dia seguinte, as consequências começaram a aparecer. 3 patrocinadores importantes enviaram e-mails formais questionando a aproximação excessiva com a empregada. Um deles, representante de uma tradicional marca de produtos de luxo, foi direto: ou Carlos reorganizava as prioridades, ou o contrato de 2 milhões seria cancelado. Eles acham que você vai ceder, comentou Eduardo enquanto dirigia o veículo de volta para casa. O motorista, que conhecia o patrão há 15 anos, observava pelo retrovisor as expressões tensas de Carlos. Na mansão, Lúcia organizava os materiais escolares de Lucas quando soube dos acontecimentos. Silvia Souza foi quem contou, preocupada com o futuro da amiga. Você acha que ele vai me demitir? Perguntou Lúcia, com os olhos fixos na janela. Nem todos são como a dona Mercedes, respondeu a governanta, apertando suavemente o ombro da colega. Alguns de nós ainda acreditam que as pessoas podem mudar. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, Lúcia encontrou sobre sua cama um envelope. Dentro, uma carta escrita à mão por Carlos. Alguns negócios são importantes, outros essenciais. Você e Lucas são essenciais, o resto é negociável. Na manhã seguinte, durante o café, o pequeno Lucas surpreendeu a todos ao entregar a Lúcia um desenho colorido, onde 3 figuras de mãos dadas sorriam sob um sol amarelo. Somos nós, explicou o menino com simplicidade. Uma família. Carlos observou a cena, comovido. As convenções sociais que antes ditavam cada aspecto de sua vida agora pareciam tão pequenas diante da verdade que seu filho expressava com giz de cera e papel. O sol de outono pintava o beco do Batman com cores vibrantes, enquanto Carlos Ribeiro e Lúcia Nascimento caminhavam com Lucas entre os murais grafitados. O menino saltitava à frente, encantado com as imagens que pareciam ganhar vida nas paredes de concreto. Um quarteto de jazz tocava em uma esquina. Notas suaves flutuando no ar junto com o aroma de café fresco e tinta. Nunca imaginei que existisse um lugar assim em São Paulo, comentou Carlos, observando o filho apontar entusiasmado para um dragão multicolorido.
A funcionária sorriu, explicando que conhecia bem aquele reduto cultural, frequentando-o desde os tempos de faculdade. Foi quando tudo mudou. Um grupo de jovens bem vestidos passou por eles, rindo alto. Um deles olhou para Lúcia e fez um comentário em voz baixa, seguido de risadas debochadas. Carlos não entendeu imediatamente, mas percebeu a mudança no semblante da cuidadora. Ela congelou. Sua respiração ficou irregular e suas mãos começaram a tremer. "Você está bem?" perguntou ele, tocando levemente seu braço. Lúcia não respondeu. Seus olhos, fixos em algum ponto distante, pareciam ver outra realidade. O som abafado do saxofone misturava-se ao cheiro forte de tinta fresca, desencadeando lembranças dolorosas que a mulher guardava em silêncio há anos. "Preciso ar", ela conseguiu murmurar, afastando-se da multidão e encostando-se em uma parede colorida. Carlos chamou Lucas e seguiu-a, preocupado. Nunca a tinha visto assim, sempre tão forte e controlada. A cuidadora respirava com dificuldade, uma mão no peito, enquanto tentava disfarçar o pânico diante do menino. "O que aconteceu com a Lúcia?" perguntou Lucas. Seus olhos grandes, cheios de preocupação. O empresário sentiu uma raiva crescente ao compreender finalmente o que havia acontecido. Não era apenas um comentário isolado, era o peso de uma vida inteira enfrentando olhares e palavras que feriam como facas invisíveis. "Vamos sentar ali", sugeriu Carlos, guiando-os para um banco afastado. Enquanto Lucas corria para comprar água em uma barraquinha próxima, o bilionário observou Lúcia recuperando lentamente o controle. Naquele momento, algo mudou dentro dele. Não era apenas uma questão de proteger sua funcionária, era reconhecer sua própria cumplicidade silenciosa em um sistema que permitia tais feridas. "Desculpe", ela disse finalmente. "Normalmente consigo lidar melhor com isso." "Não se desculpe", respondeu Carlos, sua voz carregando um peso novo. "Eu que peço desculpas por todas as vezes que não enxerguei." Aquele episódio no beco do Batman deixou marcas invisíveis, mas profundas em ambos. No caminho de volta para casa, o silêncio no automóvel carregava uma promessa não verbalizada de mudança. Mariana Freitas chegou à mansão dos Ribeiro numa tarde de quarta-feira. A jornalista cultural, conhecida por suas matérias sobre histórias de superação, havia marcado uma entrevista sobre projetos sociais na zona sul de São Paulo. O que ela não esperava era testemunhar a cena que mudaria o rumo de sua reportagem. Lucas brincando no jardim, enquanto Lúcia narrava histórias em inglês fluente, intercalando lições de vida com risadas espontâneas. "Posso fotografar vocês juntos?" perguntou a repórter, encantada com a sintonia entre a cuidadora e o menino. Carlos, que observava da varanda, assentiu com um gesto discreto. A câmera digital capturou não apenas imagens, mas a essência de uma relação que desafiava convenções sociais. 3 dias depois, a matéria intitulada "A Família Improvável, quando o afeto transcende barreiras", estampava a primeira página do caderno cultural. O texto sensível de Mariana destacava como Lúcia Nascimento havia transformado o ambiente da mansão, devolvendo alegria a um lar marcado pela ausência materna. A reportagem viralizou nas redes sociais. Em questão de horas, o telefone da residência não parava de tocar. Silvia atendeu dezenas de ligações de veículos interessados em entrevistar a funcionária que havia conquistado o coração de um dos empresários mais reservados da capital paulista. "Você não acha estranho essa exposição toda?" questionou Dona Mercedes ao encontrar Carlos no elevador do prédio vizinho. A vizinha ajustou o colar de pérolas antes de acrescentar com falsa preocupação: "Dizem que ela está usando o menino para conseguir fama." "Só estou comentando porque me preocupo com vocês.
O empresário respirou fundo antes de responder. Seus olhos, antes frios como o mármore do hall de entrada, agora refletiam uma determinação tranquila. A senhora deveria ler a matéria completa, Dona Mercedes. Lúcia salvou meu filho mais de uma vez, inclusive de mim mesmo. Enquanto isso, na cozinha da mansão, Lúcia tentava processar a repentina atenção. Seu smartphone não parava de receber notificações. Amigos de infância, colegas da faculdade pública e até antigos patrões ressurgiam com mensagens de admiração. Tia Lúcia é famosa agora? Perguntou Lucas, segurando o jornal com a foto deles. Não, querido, respondeu ela, ajustando o uniforme com dignidade. Só estão notando o que sempre esteve aqui, que cuidar de alguém é o trabalho mais importante do mundo. O que nenhum deles imaginava era que aquela simples matéria seria apenas o começo de uma transformação ainda maior. Não apenas para a família Ribeiro, mas para todo o bairro que os cercava. A reportagem de Mariana Freitas, na revista cultural mais influente de São Paulo, transformou a vida de Lúcia Nascimento. O que começara como um pequeno projeto nos fins de semana, aulas de reforço para crianças do bairro vizinho à mansão, ganhou visibilidade e novos apoiadores. 15 voluntários se apresentaram na semana seguinte à publicação, oferecendo desde material escolar até espaço físico para as atividades. Carlos Ribeiro observava essa transformação com um misto de orgulho e apreensão. Durante um café da manhã na varanda, enquanto Lucas brincava no jardim, ele finalmente tomou sua decisão. Quero formalizar meu apoio ao seu projeto, Lúcia. Vamos estruturar isso direito, com CNPJ e tudo mais. A cuidadora pousou a xícara de porcelana na mesa, surpresa com a proposta. O senhor tem certeza? Seus sócios... Meus sócios terão que entender que algumas coisas são mais importantes que dinheiro, interrompeu ele, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. Na semana seguinte, durante um coquetel nos jardins, Carlos enfrentou as primeiras consequências de sua decisão. Antônio Ribeiro, visivelmente contrariado, puxou o filho para um canto da sala. Você enlouqueceu? Apoiar publicamente uma empregada? O conselho está furioso. Ela salvou Lucas 2 vezes, pai. E está ajudando dezenas de crianças. O velho empresário balançou a cabeça, incrédulo. Isso vai custar caro, Carlos. Muito caro. No bairro, o nome de Lúcia circulava como um sussurro constante. Na padaria de Francisco Alves, clientes discutiam a matéria enquanto escolhiam pães. Silvia Souza, ao fazer compras no mercado local, notava os olhares curiosos que a seguiam. Afinal, todos sabiam de sua amizade com a agora famosa cuidadora. Dona Mercedes Costa não perdia a oportunidade de expressar sua indignação. Durante um chá com amigas, sua voz ecoava pelo salão. É um absurdo, uma funcionária ganhando mais destaque que a própria família. Onde já se viu? Enquanto isso, na mansão, Lucas Ribeiro desenhava cartazes coloridos para o próximo encontro do projeto. O menino, antes tímido e retraído, agora falava com entusiasmo sobre ajudar outras crianças. Eduardo Pereira, ao deixar Carlos em uma reunião importante, comentou com admiração: o senhor está fazendo a coisa certa, nem todos conseguem enxergar isso agora. O empresário assentiu, sabendo que cada passo em direção ao reconhecimento de Lúcia significava desafiar estruturas sociais profundamente enraizadas. Para alguns vizinhos, ver uma mulher negra sendo celebrada por suas conquistas era mais do que uma surpresa. Era uma afronta a um sistema que sempre os privilegiou. Carlos Ribeiro ajustou a gravata de seda enquanto observava os executivos ao redor da mesa de reuniões. O salão, espelhado no 20º andar, refletia o céu cinzento de São Paulo. Mas o clima dentro da sala era ainda mais pesado que as nuvens lá fora.
Vamos ser diretos, Carlos, disse Marcelo Gomes, um dos maiores investidores. Seus últimos movimentos com aquela empregada estão causando desconforto entre os acionistas. O empresário sentiu o estômago contrair. Sabia exatamente a que se referiam. O apoio público que dera a Lúcia Nascimento e seu projeto social havia sido notícia em todos os círculos empresariais. 3 contratos já foram suspensos. Continuou outro executivo deslizando documentos sobre a mesa de vidro. E a construtora Alvorada ameaça cancelar o acordo de 200 milhões se você continuar com essa, como eles chamaram. Ah, sim, agenda progressista. Carlos respirou fundo. Lembrando-se da expressão de Lucas quando Lúcia contava histórias antes de dormir. Recordou o episódio do engasgo no parque, quando ficou paralisado enquanto ela salvava seu filho com determinação e calma. Vocês estão me pedindo para escolher entre dinheiro e princípios? Perguntou, sua voz mais firme do que esperava. Estamos pedindo para você ser racional, respondeu Gomes. Seu pai construiu este império com sangue e suor. Antônio não aprovaria ver tudo desmoronar por causa de sentimentalismos. O bilionário levantou-se e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade seguia seu ritmo frenético, indiferente aos dramas que se desenrolavam nas torres de vidro. Meu pai me ensinou a valorizar resultados acima de tudo, disse Carlos, virando-se para encarar os presentes. Mas Lúcia me ensinou algo que ele nunca conseguiu. O valor de uma vida salva, de um sorriso sincero, de um obrigado verdadeiro. A sala ficou em silêncio absoluto quando ele pegou sua maleta e caminhou em direção à porta. Podem cancelar os contratos, podem vender as ações, podem espalhar rumores, mas não me peçam para virar as costas para quem salvou meu filho, e a mim mesmo. Naquela noite, ao chegar em casa, Carlos encontrou Lucas brincando no jardim sob o olhar atento da cuidadora. O empresário sorriu, sentindo um peso enorme deixar seus ombros. Havia perdido milhões naquele dia, mas ao ver o filho correr em sua direção com os braços abertos, soube que finalmente estava rico de verdade. Silvia Souza, observando a cena da varanda, sorriu discretamente. A governanta sabia, antes mesmo que o patrão percebesse, que algumas fortunas não cabem em cofres nem aparecem em balanços financeiros. A notícia chegou como um raio em dia claro. Eduardo Pereira havia sido internado às pressas no Hospital São Luís após um colapso durante seu turno. O motorista fiel, que por anos dirigira a família Ribeiro pelos caminhos de São Paulo, agora estava confinado entre paredes brancas e o bip constante de monitores cardíacos. Lúcia Nascimento não hesitou. Arrumou uma cesta com frutas frescas e saiu apressada, pedindo a Silvia que cuidasse de Lucas enquanto estivesse fora. No corredor asséptico do hospital, o cheiro de desinfetante trouxe lembranças de sua própria mãe, anos atrás. Encontrou Eduardo pálido, mas com o mesmo olhar observador de sempre. Você não devia ter vindo, murmurou ele, tentando se ajeitar nos travesseiros. E deixar meu amigo sozinho? Respondeu Lúcia, ajeitando as frutas na mesa de cabeceira. O médico disse que foi exaustão e pressão alta. Você precisa se cuidar mais. Eduardo sorriu fracamente. Por anos, ele testemunhara em silêncio as injustiças dentro da mansão, desejando poder fazer mais. Agora, era ele quem recebia cuidado. No dia seguinte, Lucas insistiu em visitar o motorista. O menino passou a tarde inteira desenhando um cartão colorido, onde se via um carro grande com Eduardo ao volante e todos sorrindo ao redor. Quando entregou a obra ao velho amigo, os olhos do motorista marejaram entre os tubos e sensores. Olha só que artista, comentou Eduardo, segurando o desenho com mãos trêmulas. Vou pendurar no meu quarto assim que voltar. Carlos
que observava a cena encostado na porta, sentiu um nó na garganta. Quantas vezes ignorara a humanidade daquele homem que transportava sua família com dedicação há tantos anos? Enquanto isso, na mansão dos Ribeiro, outro capítulo se desenrolava discretamente. Francisco Alves aparecia com frequência cada vez maior, trazendo pães frescos e bolos especiais. O padeiro, com seu avental sempre impecável, encontrava motivos para prolongar as entregas quando Sílvia Souza estava por perto. Numa tarde de quarta-feira, Sílvia foi flagrada por Lúcia rindo baixinho enquanto Francisco contava histórias da padaria. Seus dedos se tocaram brevemente ao passar uma xícara de café e o rubor em suas faces denunciava o que as palavras ainda não ousavam expressar. Nunca é tarde para recomeçar, comentou Lúcia mais tarde, quando estavam sozinhas na cozinha de Jacarandá. A governanta sorriu, embaraçada. Aos 52 anos, não esperava sentir novamente o frio na barriga de um romance nascente. Mas ali estava ela, planejando seu próximo penteado para quando o padeiro aparecesse. A mansão, antes fria como mármore, agora pulsava com novos sentimentos. Cada cômodo testemunhava pequenas transformações, como se o próprio espaço físico respondesse às mudanças emocionais de seus habitantes. A voz de Maria Bethânia preenchia a varanda da mansão enquanto o sol se punha no horizonte paulistano. Carlos Ribeiro observava as folhas de ipê amarelo dançando ao sabor da brisa suave, espalhando-se pelo piso de mármore como pequenas manchas douradas. 6 meses haviam se passado desde aquele dia chuvoso em que retornara sem avisar. E tudo havia mudado. Na beira da piscina, Lucas brincava despreocupado, seus risos ecoando pelo jardim. O menino não era mais aquela criança retraída e temerosa. Agora corria livre, inventava histórias e, principalmente, não fugia mais do abraço do pai. Lúcia Nascimento apareceu na varanda carregando uma bandeja com sucos naturais. Seus passos eram firmes, seu olhar sereno. Ela havia se tornado muito mais que uma funcionária. Era o pilar que sustentava aquela família fragmentada, a ponte que reconectou pai e filho. "Precisamos conversar", disse Carlos, indicando a cadeira ao seu lado. A mulher assentiu, colocando a bandeja sobre a mesa de centro. O empresário respirou fundo. As palavras pareciam insuficientes para expressar a transformação que experimentara. Como agradecer a quem salvou não apenas seu filho, mas sua própria alma? Como reconhecer que seus preconceitos quase o impediram de enxergar o verdadeiro valor das pessoas? "Quando perdi minha esposa, perdi também minha humanidade", confessou ele, com a voz embargada. "Achei que o controle e o dinheiro seriam suficientes para criar Lucas. Estava completamente errado." Lúcia permaneceu em silêncio, seus olhos fixos no menino que brincava ao longe. O sol poente tingia a água da piscina com tons avermelhados e dourados, criando um cenário quase místico. "Você salvou meu filho 2 vezes", continuou Carlos. "Uma vez do perigo físico, outra da solidão que eu mesmo impus a ele." Num gesto inesperado, o bilionário se ajoelhou diante da funcionária. Antônio Ribeiro certamente desaprovaria tal demonstração, mas isso não importava mais. A aprovação do pai rígido havia perdido relevância diante da verdade que agora Carlos enxergava. "Obrigado por nos ensinar que família não se define por sangue ou posição social", disse ele, segurando as mãos de Lúcia. "Obrigado por me mostrar que a verdadeira riqueza está nos laços que construímos." No jardim, Sílvia e Francisco observavam a cena, de mãos dadas. Eduardo, ainda convalescente, mas já recuperado da doença grave, sorria do outro lado da varanda. Até mesmo o vento parecia pausar para testemunhar aquele momento. Lucas correu até eles, abraçando Lúcia e o pai simultaneamente.
Naquele instante, sob o céu que escurecia gradualmente, Carlos Ribeiro compreendeu. A verdadeira fortuna estava ali, no abraço sincero, no perdão das falhas passadas e na coragem de recomeçar, onde antes só existiam orgulho e distância.